Rádio Web, a nossa voz. Nosso compromisso é com você. Conhecimento bíblico, música, entretenimento, notícias e oportunidade de voz. Você só encontra aqui na Rádio Nossa Voz. Começa agora, pela sua rádio web Nossa Voz, o programa mais ouvido do seu rádio. Creio e ponto. Seu momento de louvor, adoração, comunhão e os debates dos fatos sociais que afetam a nossa fé. Tudo isso com a comunicação do pastor Gil Rocha e do evangelista Márcio José. Ok, muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos no ar, com a voz bonita da nossa diretora de programação, isso que você ouviu. Muito prazer, eu sou o pastor Gil Rocha e toda quinta-feira às 10 da manhã, agora são 10h07, aqui horário de Roraima, nós temos esse encontro marcado com o seu programa Creio e Ponto. É uma iniciativa da AD Brasil, e como sempre, toda quinta-feira nós trazemos um tema que está relacionado com a nossa fé, é um fato social, algo que tem que ver ou que afeta a nossa vida cristã, o nosso modo de ser igreja. Nós trazemos para a discussão, não somente no grupo de convidados, com os convidados que nós temos aqui, mas também com a sua participação, que você pode participar conosco através do YouTube. Nós estamos no YouTube, no Rádio Nossa Voz RR, e aqui pela Rádio Web, em especial Rádio Web Nossa Voz. Então você pode procurar aí a radionossavoz.com.br, é nosso site, e também pelos aplicativos aí, você vai encontrar o Rádio Nossa Voz, ou pode também nos mandar mensagem pelo WhatsApp, 95 é o DDD, e o nosso número é o 991318196. Hoje nós temos um assunto muito especial, mas antes de eu citar o tema que iremos tratar, quero cumprimentar meu companheiro de bancada de toda quinta-feira que está comigo aqui, o meu irmão e amigo pastor Márcio José. Cumprimente nossa audiência. Pai do Senhor a todos, depois de um Natal abençoado, estamos de volta aqui na Web Nossa Voz, com mais um Creio e Ponto, seu programa de quinta-feira às 10 da manhã, abençoado. Estamos juntos hoje com um tema bastante interessante. Você que está aí do outro lado, já pode participar conosco do programa de hoje. Pronto.
você já tem os nossos canais, já foram passados, não é? Você pode participar pelo YouTube, você pode participar pelo WhatsApp. E nós temos aqui também o nosso convidado especial, pastor, líder de congregação aqui, ele lidera ali a congregação do Cinturão Verde de número 1, que compõe o conselho de número 4. É isso? Cumprimentar aqui meu companheiro evangelista Tobias. Cumprimente nossa audiência. Bem, bom dia. Eu quero cumprimentar a todos. Um bom dia, uma paz do Senhor. Cumprimentar também o pastor Gil, evangelista Márcio. É um prazer estar aqui, uma honra para mim poder falar sobre um assunto tão atual, né? E tão preciso nos nossos, por que não dizer, no nosso dia a dia de igreja e de labuta diária mesmo. Muito obrigado pelo convite, meu pastor. Pronto. Nós temos um tema especial que eu vou agora abrir aqui, deixar aqui os microfones para o nosso colega, pastor Márcio. Qual é o tema de hoje para os nossos internautas, para os nossos ouvintes? Meu pastor, o tema de hoje é os famosos, os cantores famosos que se convertem a Cristo. Eles podem continuar seus shows, podem continuar cantando secularmente. Então, suas músicas que eles fizeram e que levaram eles ao sucesso durante muito tempo. Agora eles se convertem e a pergunta é, eles devem continuar seus shows? Muito bem. O que você pensa sobre isso? Aquela pessoa que tem uma vida secular, que já é um artista famoso, conhecido nacionalmente, às vezes internacionalmente, ele tem um nome e agora ele se converteu ao cristianismo. Ele diz, eu aceitei a Cristo, eu agora sou cristão, eu sou um crente, eu pertenço à igreja A, eu me congrego, eu tenho um pastor. Essa pessoa, ela precisa deixar de realizar os seus shows. Vamos entender isso como sendo o seu ganho de vida, o seu modo de vida, o seu trabalho. Agora, ela precisa mudar isso ou ela pode manter os seus shows, pode manter a sua vida artística sem problema algum? E o que ensejou-nos este tema para esta quinta-feira? É que o Ministério Público, através de uma associação que demandou uma ação contra a cantora, eu acho que é Cláudia Leite. A Cláudia Leite se diz evangélica desde 2012. Eu digo que se diz porque eu não posso garantir, mas ela se intitula evangélica desde 2012. E numa música que ela tem, chamada Caranguejo, tem uma parte da música que fala, que saúda a Iemanjá, joga flores no mar para Iemanjá. E ela, cantando num show recentemente, trocou esta expressão de jogar flores no mar para Iemanjá, ela dizendo que louva a Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico. E a comunidade, essa instituição, se viu agredida ou vilipendiada como sendo como é que eu vou chamar aqui? Uma discriminação, vamos colocar assim, não é? Religiosa ou algo do tipo, por ela ter mudado a letra da música, que ela tinha que continuar cantando para Iemanjá. Só que ela disse que agora ela é cristã. E a liberdade religiosa nos permite cultuar o nosso Deus. Agora, as religiões de matriz africana, claro, também têm a sua forma. E a grande questão é, se fica ou se não fica. Se o cristão pode continuar cantando. Eu cantava lá, eu sou Amado Batista, cantava os meus forróis e muita gente, então, participava e se dançava. Agora, eu sou cristão, mas eu continuo com os meus shows. Porque é o meu modo de vida, é meu ganha-pão, vou chamar assim, né? É o meu ganha-pão. Essa pessoa precisa, em outras palavras, a Cláudia Leite deve manter os seus shows, né?
ou ela precisa de fato romper com isso e viver uma vida diferente? Não, agora eu vou gravar mesmo, mas eu vou gravar louvores a Deus, e quem quiser me chamar para cantar, eu vou cantar na igreja. Como é que é isso? Tá? Você pode participar conosco, né, através do YouTube. Nós estamos no YouTube, né, no YouTube Rádio Nossa Voz RR. Você pode participar. Eu começo aqui com o nosso... Eu começo sempre com o Márcio, que ele... Né, eu vou jogar aqui Decano. o decano aqui da bancada. O que é música sacra, pastor Márcio? Qual a diferença entre a música cristã e a música mundana? Pastor, a música cristã, ela deve ter como essência louvar a Deus, exaltar a Deus, não é isso? Enquanto a música secular, ela na sua grande maioria, ela também tem os seus deuses que ela exalta, né? Tem a sexualidade, tem a moda, tem o mundanismo em si, que é exaltado na música secular em todas as suas formas. Enquanto a música cristã, ela deve ter como objetivo central a exaltação ao nome do Senhor, a exaltação ao nome de Jesus. E aí o tema é bem pertinente mesmo, é um tema antigo, mas bem atual, porque sempre a gente está envolto nessa questão de que alguém que se converte deve deixar tudo isso, mesmo sendo encarado como uma profissão, para parar de fazer seu show, parar de ter aquele seu ganha-pão, porque se converteu. Então é uma questão polêmica que a gente atravessa aí décadas e décadas nessa discussão, e hoje nós encontramos essa situação aí de uma cantora que se diz cristã e que está sendo processada. Ela está sendo processada pelo Ministério Público por ter trocado... Intolerância religiosa, né? Por ter trocado uma letra, uma parte da letra da música que fazia uma exaltação a uma divindade de uma matriz, de uma religião de matriz africana, e ela troca agora pelo nome de Jesus e ela é processada. A música é dela, mas por trocar, ela está sofrendo um processo com o intuito disso, com esse tendo como argumento a intolerância religiosa. Então, é uma discussão boa. Nós estamos aqui, o Tobias está aqui. Pastor Tobias, o senhor que é músico, o senhor que entende a música como ninguém e sabe o poder que a música tem para influenciar comportamentos, para influenciar atitudes, ações. A música pode levar você a ações positivas, quanto pode levar até ao suicídio. A música ela tem tanto poder que ela causou uma grande confusão em Israel. Uma música. Na verdade, não foi nem uma música, foi só um refrãozinho de carnaval, porque, eu estou usando de carnaval aqui do modo, entre aspas, tá? É só aquela música chiclete, aquela que você usa e vai repetindo e todo mundo começa a cantar, todo mundo começa a dizer. Ora, umas mulheres, umas cantoras, criaram uma música em Israel e a música dizia assim, eu não sei bem a música, mas eu sei a letra. Né? A letra dizia assim, Saul... Eu vou cantar na minha versão aqui da minha música. Então elas começaram a cantar. Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. E começaram a cantar essa musiquinha lá em Israel. Sabe que isso gerou uma confusão, que o Saul começou a perseguir Davi, porque enaltecia mais Davi que Saul, que era o rei. Começaram a dizer, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Isso é para a gente aprender e entender o poder que a música pode promover a paz ou produzir a guerra. Isso. E quando foi dito que eu entendo que isso é um fenômeno recente. Nós temos o caso do cantor chamado Matos Nascimento.
ele era dos Paralamas do Sucesso. Ele rompeu com tudo isso e começou a gravar canções evangélicas. Já é um senhor, já é um ancião hoje, um sessentão, talvez, aí 70, tá aí cantando. A minha vida é só cantando. O que eu devo mais fazer? Ele tá aí cantando para Deus. Nelson Ned não tinha tamanho, não tinha nada, mas cantava para o mundo, tinha um vozeirão, né, fenomenal. Quando aceitou a Cristo, rompeu com tudo, rompeu com a prostituição, que ele mesmo admite, com as bebedeiras, com as mulheradas, rompeu tudo para cantar para Cristo. Então, inclusive, ele tem uma música, o Nelson Ned tem uma música que é fantástica, eu gosto muito dela, que é chamado Cara. Já ouviu essa música? Não me recordo. Ouça, é porque você é jovem. Não é do seu tempo. Agora que eu tô com 3.7, pastor, conheço Pastor Tobias, nos diga aí, faça a sua introdução sobre o tema. Amém. É interessante porque, como eu falava com o senhor antes de começar aqui, é um tema não atual, não é um tema atual, mas é um tema que nunca foi debatido, sim, muito pouco, mas nunca foi resolvido. E eu acredito que não vai ser porque ele vai divergir. Por exemplo, eu vou falar como músico de formação, que tem formação musical e que, de certa forma, trabalho com isso até hoje. O adjetivo musical que a teoria musical nos traz sobre a música, que olha só que interessante. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Esse é o aspecto cotidiano da música. Agora eu vou falar como músico. Como músico, a gente ministra na casa do Senhor com o instrumento ou com a voz. É um dom dado por Deus. Biblicamente, nós sabemos isso. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12 ao capítulo 15, lá, concernente aos dons recebidos. E aí, quando nós olhamos esse cenário e nós trazemos para a Bíblia, porque, querendo ou não, nós vivemos este mundo eclesiástico, o mundo da igreja, nós estamos inseridos, mas também eu tenho que olhar a música como profissão. Olhando ela como profissão, eu não tenho repulsa com relação à música cultural, né? A música cotidiana. Mas quando eu vejo alguém que se denomina cristão, e eu preciso trazer a minha opinião aqui, por mais radical que seja, mas a Bíblia ela é radical, o Evangelho é radical. O senhor citou alguns artistas aí que literalmente romperam com as suas carreiras e mudaram a vida, né? Nós temos até outros mais antigos, como o que canta Jesus, Vitorino Silva, que por uma parte do tempo foi cantor do mundo e depois se converteu ao Evangelho e sempre cantou músicas gospel. Aquele que cantava com Zezé de Camargo. O Luciano. Ultimamente agora ali, salvo engano, ele está por uma questão de contrato, cumprindo os últimos shows, mas já está se congregando, já gravou até um CD, alguma coisa relacionada à música gospel. Como eu falava, eu entendo por parte e não, porque esse aqui é um assunto contraditório e muito complicado, porque eu tenho amigos que hoje são crentes, né, e ainda trabalham na noite. E é muito complicado olhando como pastor hoje, por quê? Porque eu tenho que olhar como pastor primeiro e olho como músico. A música é uma profissão como qualquer outra. E porque eu já peço desculpa àqueles que irão ouvir e ver a minha fala aqui, porque eu não concordo. Vamos por parte. A primeira parte que eu não concordo, biblicamente falando, eu até anotei aqui, a epístola de Tiago, capítulo 3, do versículo 10 ao 12, diz assim: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Aí o 11, por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e salgada? É um tanto complicado, porque eu entendo que a música é uma ministração. Então o camarada não pode cantar eis-me aqui, estou disponível, e depois de cantar, se tiver limpinha, e não sei o que. Então, não tem da limpinha. até porque assim, ó,
Não conheço, não. Nós... Nunca nem vi, fazendo outro. Mas, então, o que acontece? Não, é porque são dois conteúdos, né? A fonte é a mesma, mas não pode jorrar dois tipos de água. Eu vejo como um instrumento, literal como um instrumento. Como os senhores sabem, eu faço parte da banda de música da 1ª Brigada ali, sou saxofonista, músico lá militar. E lá tem dias, tem situações, como os senhores bem sabem, que eu não vou executar hino. Então ali eu peço a misericórdia de Deus. Nova, isso. Eu peço a misericórdia de Deus, tiro o instrumento aqui, coloco de lado. E tem situações que eu já tive que executar a música. E o que é que eu faço como cristão, como pastor, por ser uma profissão? Jesus, eu vou executar a nota, não é melodia não. Aqui é meu trabalho, é o meu ganha-pão, mas não concordando. Por isso que é um assunto muito complexo. Que é um assunto complexo. Quando se trata, nesse caso, o artista que faz o show também não é a profissão dele? Pronto. O senhor falou a palavra-chave agora. Porque aí se a gente encarar por esse lado de profissão, a gente teria que estender isso a outras pessoas. Tem que abrir. Eu não posso dizer. Eu não posso restringir só ao músico. Eu não posso dizer que o militar pode tocar o seu instrumento. Não, é a profissão dele. Eu fui pastorear uma igreja que o baterista tocava na igreja durante a semana e do final de semana, cadê o baterista? Não, é que ele toca na noite, eu falei, não. Não dá. Como é que ele vai tocar lá e o ímpio vai vir visitar a igreja e ver ele tocando na igreja? Uma coisa que as pessoas não cristãs não aceitam, mas não aceitam mesmo, é que nós cristãos sejamos iguais a elas. Essa é a questão do elas testemunho, não aceitam, né? não aceitam. É a questão do testemunho. Porque olha só, pastor, o meio musical, eu vou até citar uma cantora que não faz parte, não fez parte da nossa fala aqui, mas é muito extravagante. Baby Consuelo. Não é da minha época, mas eu a conheço musicalmente falando. E ela diz que ela é crente também, usa um cabelo azul, toca umas coisas. Rock. Inclusive, salvo engano, no carnaval desse ano eu vi uma reportagem que ela num trio elétrico, a Ivete Sangalo em outro. A Ivete Sangalo falou um negócio e foi o tema do nosso primeiro programa aqui. E ela citou a Bíblia, e na hora a outra ainda ficou com escárnio com ela. Por quê? Porque eu entendo, eu sou músico, eu estou representando Jesus, então tem que cantar hino. Porque senão, qual é a lógica? Amigo, mas tem, é o que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. A Baby poderia, ela pode estar no carnaval, mas convém ela estar ali? Pois é. Não é? Convém estar ali. Em outro sentido seria, se Jesus vivesse hoje, será que Jesus iria para um carnaval para salvar a gente, para curar a gente, para abraçar a gente desprezada? Eu tenho minhas dúvidas se ele não iria. Isso aqui é testemunho. Mas fica assustado. Introspecto agora. Mas a questão pastor, testemunho pessoal. Por uma época da vida como músico, antes de entrar, antes de ser chamado por Deus para o ministério, de estar trabalhando na igreja, eu trabalhei uma época com música fora. E eu recordo que fiz um contrato com uma certa cantora e aquilo me sentia mal, mas o dinheiro era muito bom, vivia disso. E aí quando foi o certo dia, eu fechei um contrato bem extenso e a grana era muito boa. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar, já não era uma coisa assim que eu fazia já, sabe, com pesar, um negócio ruim. E aí quando foi um dia, o Espírito Santo falou comigo e eu cheguei em casa e falei para minha esposa, é a última vez que eu vou tocar. Cheguei com a cantora, a estrutura da banda era muito boa, um cachê era muito bom. Eu falei para ela, fulana, infelizmente isso aqui vai ser minha última vez. Mas talvez eu fechei contigo 6 meses, eu falei, isso vai me desculpar. A gente faz alguma coisa aí, eu devolvo alguma coisa, mas a partir de hoje eu não posso mais fazer isso. O senhor acredita que o Espírito lhe constrangeu essa Sim, atitude? porque à época eu não tinha nem pretensão e nem pensamento em assumir algo, nem estar em algo, nem como diácono servia. Eu não servia mas já era cristão. Sim, eu era cristão, mas aí eu dependia de certa forma daquele dinheiro. Então, foi uma coisa assim que eu tomei assim, sem perspectiva de futuro. Eu vou largar isso aqui e Deus vai me dar. Não, surgiu em mim. O Espírito Santo trabalhou em mim. Eu disse, a partir de hoje é a última vez. E eu me lembro
que a partir daquele momento o Espírito Santo começou a trabalhar de uma forma diferente na minha vida, em todos os aspectos. Por isso que eu digo que o ato da música não é uma profissão comum. Quando nós vemos, nós que somos cristãos, salvos, lavados na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós ministramos sobre vidas. Assim como eu subo e canto um hino, meu Jesus, tu és bom, tu és... Eu estou ministrando, eu estou falando algo de que Jesus é. Aí o camarada que sobe lá em cima, sobe lá em cima é ótimo, sobe ministrando lá, ele está ministrando. Assim como essa música dela exalta, com todo respeito, né, as entidades de matriz africana, para não falar outro nome, ela está exaltando a música, está exaltando aquele tipo de coisa. Então, de certa forma, Satanás está sendo louvado. Márcio, o senhor entende que a música, ela evoca espíritos? Eu vou lhe deixar mais confortável. A Bíblia diz que Josafá e Acabe, se eu não me engano, fizeram um acordo. E Acabe se meteu numa briga, aí foi lá com Josafá, e aí disse: Josafá, bora brigar, bora pra guerra comigo, tão guerreando contra mim. E eles foram e entraram no deserto, já há vários dias, e a tropa começou a sofrer por falta de água. E alguém disse: e agora, o que nós fazemos? Não, tem um profeta ali. Aí foram buscar o profeta, se eu não me engano, era o profeta Eliseu ou Elias, um dos dois, não me recordo agora. E quando o profeta chega lá, o profeta diz assim: eu só vou profetizar por causa de Josafá. Mande trazer um músico, um tangedor. E levaram o músico. Enquanto o músico tocava, o Espírito de Deus veio sobre ele, sobre o profeta, e o profeta disse: olha, amanhã pode cavar covas aí nesse deserto, mas não cave pouca não, porque amanhã vocês vão beber água e bastante. E eles ouviram e começaram a cavar, botaram a tropa para cavar no deserto, cavar cacimba, e cavaram, e o Acabe, mas não tem nem nuvem, isso aqui é verão, ninguém vai. E o profeta disse: não vai ter trovão, não vai ter relâmpago, não vai ter nuvem, mas vai ter água. Tá mistério. Salmo número 22, verso 23. Quando chega lá, quando outro dia tinha água nessas cacimbas minhas, que todo mundo beberam, mas beberam água até se fartar. Aí é que entra a questão. A música tem esse poder, o senhor entende isso? Tanto a música cristã quanto a música secular? Com certeza, tem o poder tanto de evocar como de afastar, porque a Bíblia diz que Saul, quando estava possesso de espíritos malignos, Davi vinha e tocava e o espírito se afastava. Saul era liberto naquele momento. Sim, ali que estava. Daquela opressão. Então, a música tem esse poder de atração, de atrair. Tanto se nós fizermos para Deus, tanto o Espírito de Deus, a presença de Deus, como ela vai atrair os demônios, o inferno, aquilo que Satanás tem feito, se ela for direcionada ao inimigo, entendeu? Então, a música tem esse poder, sim, tanto de atrair como de repelir também. E aí, de repelir, eu acredito que uma música mundana, cantada por um cristão, ela também vai repelir a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela também vai afastar, porque o Espírito Santo não vai ficar nesse ambiente em que um cristão está ali propagando o reino das trevas. Pastor Tobias, agora, qual a sua impressão? O senhor acha que existe música neutra ou não existe? Não existe. Não existe música neutra. Ou ela vai atrair ou ela vai repelir. Ou ela vai destruir, na verdade. Porque, se nós olharmos para o ambiente de culto, nós que já dirigimos congregação, né, o senhor bem mais de experiência que o evangelista Márcio e eu, o senhor sabe muito bem que quando nós chegamos numa congregação, uma das primeiras coisas que nós observamos se tem banda. Por quê? Porque quando eu chego como músico numa congregação, pastor, quando não tem banda a gente sofre. Eu levo logo meu violão. Eu levo logo meu violão, porque se não tem ninguém... eu faço base... Eu não sei cantar, nem tocar, eu fico sorando. Eu faço a base, eu faço baixo, eu faço o arranjo. E já foi... Eu troco umas notinhas lá também. Todo mundo diz. Agora, esses dias, um irmão me passou uma mensagem: pastor,
que saudade de lhe ouvir quando eu dirigi a congregação, sim, de lhe ouvir cantando aqueles hinos antigos, sim, porque eu cantei um hino outro dia, eu fui pregar e antes de eu pregar eu cantei um hino, era um hino desses antigos, sim, e ele me viu, acho pelo YouTube, pelo Instagram, e mandou uma mensagem dizendo que tinha saudade de ouvir, porque parece que lá na congregação agora não tem músico. Eita, e uma congregação, uma igreja que não tem músico, perde muito a qualidade do culto, porque o instrumento, o músico, a música, ela tem esse poder de criar o clima espiritual do culto. O que eu citei agora há pouco, Salmo número 22, verso 3, diz que Jesus, ele é santo, ele habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Eu tenho, por exemplo, testemunho pessoal meu. Vamos só separar. Sim, que não é que ele habita no meio da música. Não, da música não, dos louvores. É importante isso, porque tem gente que acha que não, é música, ele está presente. Ele habita no meio dos louvores. Assim como aquele camarada, com todo respeito, que ele está meio desviado já, o vocalista do Voz da Verdade, dentro do templo da igreja dele. O mesmo lugar onde ele canta a imagem de Deus, lá ele canta... Raul Seixas. É um tanto complicado, sabe? Porque eu penso, eu olho para o músico, para o pastor, até para o levita, que até é colocado de uma forma errada nos nossos dias. O fulano canta, fulano é levita. Não, ele não é levita, ele é cantor. O levita é outra o levita é aquele que flutua. E o que trabalha também. E o que trabalha, de certa forma, na igreja, para a igreja. Né? E quando eu olho, por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo dentro da igreja no momento do louvor. Então, a importância que um hino e um louvor, porque, pastor, até essa questão do louvor está se perdendo, porque nós temos hoje louvores humanistas, não são mais cristocêntricos. Até isso, até essa facada a gente sofre, porque dentro das nossas igrejas nós temos os momentos de louvores a Deus. Vamos então nós vamos já ler aqui as falas dos nossos internautas que estão contribuindo conosco, mas nós cometemos uma falha, e eu acho que isso parte da pedagogia do púlpito que nós falávamos outro dia, é a falta de ensino, ou seja, não vou falar a falta, mas assim, a necessidade que se tem de ensinar no púlpito da igreja que nós não louvamos hino. Isso. Vamos louvar o hino 3, não. Vamos louvar o hino 15, eu vou louvar o hino, se aplicou ou se aprendeu uma expressão equivocada que muita gente usa no púlpito, que é louvar hino. Ninguém louvar hino é dizer assim, mas que hino maravilhoso, que hino belo, que hino doce, que hino especial. Eu estou louvando o hino. Isso. Agora, quando eu quero louvar a Deus, eu vou louvar a Deus com um hino. Essa é a expressão correta, e já vou deixar aqui para os nossos internautas e para todos aqueles que estão ouvindo. Não se louva hino, não é verdade? Isso. Você louva a Deus. E como o senhor disse, há louvores que exaltam puramente as qualidades humanas, os atributos humanos, e tem a função de apenas motivar e estimular psicologicamente as pessoas. Sim. Mas, pastor Márcio, o que diz aí os nossos internautas? A Cleiciane Gonçalves já mandou aqui o seu A Paz do Senhor. Ela é a primeira, pastor. Na hora que ela entrou no ar e o programa, ela já manda a Paz do Senhor. A irmã Vânia Castro, a Paz do Senhor. A Kátia Costa Souza, bom dia na Paz do Senhor. O Sadler Peixoto, lá de Rorainópolis. Meu pastorzão Sadler. Um abraço aí para Rorainópolis, que está nos ouvindo aí, na pessoa do nosso pastor Sadler. A Sweet Dream Doceria, bom dia, Paz do Senhor. A irmã Diana Souza Belém, Paz do Senhor a todos. A Sweet Dream de novo disse que grande evangelista Tobias. Olha Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Eu quero saber do doce, viu? Depois manda o doce. Nosso querido evangelista Daniel Bones da Silva, a Paz do Senhor Jesus, direto aqui da Serra do Tepequém. O homem tá lá no alto da serra. Agora aí tu bagunçou, Daniel. Aí tá bagunçando com a gente aqui, hein, Daniel? O Jorge Leandro Leite, quem está em Cristo, nova criatura é. O pastor Enoque disse aqui, ó,
Quem está em Cristo, nova criatura é. Famosos cantor Nelson As coisas velhas Ned. passaram. As coisas velhas passaram. O maior exemplo era o famoso cantor Nelson Ned. Quando se converteu, mudou a música que cantava. A Tatiane Ramos, nossa diretora aqui de programação, disse que gosta muito dos temas do nosso programa. Abordagem no programa. Eu também. A Diana de novo aqui, né? Ela diz: quem aceita Jesus tem mudança de... Pronto, eu creio assim. Quem aceita Jesus, a Diana, tem mudança de vida. Não podemos servir a dois senhores. E pronto. E a Tatiane colocou... É por isso que o nome do programa é Creio e... E ponto. A Tatiane colocou aqui o exemplo, o Tobias citou a mãe, Sim. E ela está citando a filha, a cantora Sara Sheva, que rompeu, sim. Enquanto a mãe se diz cristã e continua foi estudar teologia, adotando um exemplo que ela, mesmo o exemplo que ela tinha de cabelo de rock, de doidona, a filha se converteu e mudou radicalmente. A postura da filha é outra, inclusive. A vestimenta, o comportamento. E ela está na mídia, está na mídia o tempo todo, podcast para cá, para ali, e ela opina muito, e ela tem uma exigência, né, um padrão moral dela, fala sobre família, fala sobre casamentos, e Deus tem dado uma graça especial para ela, assim, eu vejo isso, né? Uma graça para ela ministrar, e as pessoas param e respeitam ali, são posições ponderadas, bíblicas, e ela realmente tem sido uma bênção Pastor para o Brasil. Jesus Soares está aí também, o nosso mestre. Esse aí é sem comentário. Catedrático, decano aqui da Acredito que o talento é um dom de Deus, entretanto, creio que seja necessário usar esse dom com o intuito de agradar a Deus. A minha digníssima esposa, uma missionária Cartejane Cardoso, também mandou um bom dia na paz do Senhor. Só músicas para relaxar. Cadê? Sumiu aqui? Não, aqui ó, a Cartejane está aí, a sua esposa, missionária. A irmã Tatiana Ramos, outra vez, atualmente, além de cantora, está falando da Sara, né? De cantora cristã, ela ministra palestras para solteiros. Só músicas para relaxar e descanso. A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Esse Só Música para Relaxar aqui é o título aqui da... Pastor, tem mais aqui, um pouquinho. Deixa eu só continuar aqui um pouquinho mais, depois a gente... Porque tem muita gente participando. O Josiel Santos diz: nem os cantores podem se converter e ficar... nem os cantores podem se converter e ficar cantando música, e nem os pastores podem se voltar ao mundo entrando na política. Eu acho que é possível. Para mim, será um pastor político é um profano, precisa se converter de novo. Opa, tá. Eu respeito aqui a opinião aqui do Josiel, já tinha lido a mensagem dele, fiz questão de ler de novo para que os nossos ouvintes ouçam. Eu respeito a opinião, discordo. E para que saiba que a gente lê todas as mensagens aqui, nós não vamos pular mensagem não. Todas as mensagens. Eu preciso que ele fundamente, né? Porque eu não tenho... A minha visão de política e de shows, continuar cantando, são totalmente distintas, não é? Eu não tenho exemplos de pessoas da Bíblia que cantaram músicas ou tiveram em ambientes contaminados, ou da música que não, né, que ou fosse do lado divino, de Deus, ou do outro lado. Mas eu tenho exemplos bíblicos de homens de Deus que participaram da vida pública como políticos, como estadistas, e foram grandes homens notáveis e que contribuíram com a sociedade do seu tempo. Inclusive a Sweet Dream Doceria já responde ele aqui, ó. Daniel e José foram governadores e foram tremendamente usados por Deus. Mas antes disso, a missionária Edna manda um bom dia aí, na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. O nosso evangelista lá do Manoá, o nosso... Valdemir Fernandes. O negrão abençoado. Lá do Jesus não é dinheiro, mas é real. Mas é real. O tema é muito instigante. Vamos lá. Pastor, é interessante como nós estamos nessa linha, é interessante falar do oposto. Nós estamos falando de alguém que antes não era convertido e cantava músicas seculares e agora se converteu e quer permanecer ou quer deixar de cantar. Mas a gente deve lembrar também daqueles que foram nascidos e criados na igreja, que sempre cantaram músicas e
quando chegou num determinado ponto, que a gente está no mesmo tema, eu acho que é bom falar disso. Resolveram fazer o contrário, não canto mais hino, mas agora eu vou cantar música. Aí a gente vê a mudança de vida, aspecto físico, aspecto espiritual e moral é escrachado, assim, é uma mudança. Nós temos exemplos disso, nomes aí, eu posso citar, porque são pessoas públicas, a gente não tem problema, né? Priscila Alcântara, J.A., que ultimamente está, que não sei por mudou tudo, né? Ele, é um negócio estranho lá que ninguém sabe o que é. Virou um negócio lá que eu não sei o que é, estranho. Não tem adjetivo. Um outro que saiu, parece que voltou, não sei como é que está a situação dele, que é um jovem. O Gessé Aguiar. Então, são jovens, né? Com muito talento, com um dom dado por Deus. A gente tem que enfatizar isso aqui, porque o dom é dado por Deus. O homem não tem nada de si mesmo, sem que do alto não tenha recebido. O dom da música é um dom maravilhoso, é um dom dado por Deus. Eu agradeço ao Senhor todo dia por Ele ter me dado alguma coisinha para eu saber arranhar um negocinho aqui, dizer que canto alguma coisa, porque isso aqui é uma coisa divina. A gente vê, você está na sua casa, numa situação complicada, começa a louvar, né? Começa a cantar um hino ao Senhor, né? Você sente uma mudança ali. O Espírito Santo, ele de fato, ele está naquele ambiente de louvor, de ministração. Por isso que eu falei desde o início que não tem condição do camarada cantar um hino e cantar uma música, porque ele está ministrando. A gente vê na vida de pessoas como essa que eu citei, uma mudança, pastor. Eu não vou falar para o mal, porque nós estamos aqui no programa aberto, então eu não quero ofender nenhuma opinião. Mas, como o programa é majoritariamente para crentes, e são os que mais assistem, quem está nos assistindo vai entender o que eu estou falando, né? Quando nós louvamos, nós estamos adorando ao Senhor. Então, como crente, eu vou repetir, eu falo isso até lá na congregação, crente não canta música. Crente não canta música. Música secular. Música secular. Por quê? O senhor é músico. Eu sou músico e eu sei o que eu passo com isso. Eu posso dizer na carne o que eu passo com isso. Um exemplo, eu estou no meu trabalho e às vezes a gente tem que executar alguma coisa lá porque eu estou no meu trabalho. Olha a complexidade que eu tenho que lidar diariamente. E à noite eu tenho que pregar no culto. Então já houveram situações que pela manhã eu vou ter que executar uma música e eu tiro o instrumento da boca e eu fico ali e à noite eu vou ministrar a palavra do Senhor. E a alma fica daquele jeito, o coração fica... Alguns amigos falam, cara, mas é a tua profissão, mas eu não vejo assim. Alguém pode dizer, tu é muito radical. O evangelho é radical. É verdade. Cristo, quando trouxe o seu evangelho e implementou a semente do evangelho, ele foi radical. Não existe meio termo, ou é sim, ou é não. Então, eu vejo até amigos de outras igrejas aqui em Boa Vista, que logicamente eu não vou citar, o camarada, ele é pastor de igreja. Agora, prestem atenção, ele é pastor de igreja e à noite ele toca no secular. Ele tem músicos e ele tem cantores na igreja dele que cantam hinos à noite, mas no final de semana estão no barzinho, eu conheço. Eu estou dizendo que é errado? Não estou dizendo que é errado. A minha concepção, aquilo que eu entendo por Bíblia e aquilo que eu entendo da música... Isso diminui a qualidade cristã, a comunhão. Eu não vou dizer que é pecado. É uma profissão, mas para a qualidade cristã não contribui. Para aquela intimidade, para aquela comunhão com Deus, isso vai lhe afastando, isso vai lhe distanciando daquilo que é o ideal, daquilo que é a comunhão. Eu acho que a pergunta mais correta de se fazer a alguém não era nem eu tentar colocar a minha opinião, era fazer uma pergunta. O Espírito Santo se agrada disso? O Espírito Santo, na tua concepção, aquele que é o Consolador, que é o teu ajudador, que está todo dia ali com você, ministrando na tua alma, ele se agrada disso? Ele te incomoda quando você faz isso? Você sente um incômodo espiritual quando você canta uma música e vai para a igreja? Pastor, é porque assim, o cristão, o crente, ele não pode olhar isso só do aspecto profissional. Não pode. Se a gente fosse olhar só do aspecto profissional, não teria problema. É a profissão dele, é o ganha-pão dele, talvez estaria cumprindo com contratos
e não teria problema. Mas o crente, o cristão, aquele que se converte, não pode olhar só do aspecto profissional. Ele tem que olhar do aspecto espiritual também, da mudança que o Evangelho proporciona em nós, daquilo que o Evangelho proporciona, de mudança na nossa vida. E o Evangelho é isso. Se o Evangelho não gera mudança em mim, alguma coisa está errada. Porque o Evangelho, Cristo é para gerar... E não é no Evangelho. E não é no Evangelho, porque o Evangelho, a palavra, ela gera a mudança que nós precisamos. E isso vale para tudo, não é só para cristão, Sim, não. sim. Se você aceitou a Jesus e tem um bar, e tem uma distribuidora, e vende bebida, e vende cigarro, também precisa colocar um ponto final nisso aí. Precisa abrir uma doceria para competir, para concorrer aqui com a... É porque aqueles que estão nos ouvindo falar e nos vendo também vão dizer assim, mas isso é uma profissão. Então, um exemplo aqui. Então quer dizer que eu não posso ser borracheiro? Quer dizer que eu não posso ser mecânico? Só que nós precisamos... Eu não posso ser advogado e defender alguém que cometeu crime. Nós precisamos entender uma coisa. É isso, ó. Eu sou advogado, não me sinto confortável na área criminal. Sim. Não me sinto. Então eu vou procurar outra área. Eu digo a mesma coisa, que se um dia eu fosse advogar, eu nunca faria isso, por exemplo, para um pedófilo. Eu não faria, eu não me Meus sinto... princípios Sim. não comungam com isso, então Mas é aquilo que... é justamente aí que nasce a ruptura onde eu quero chegar. Porque alguém pode dizer assim, mas ele é músico, é uma profissão, ele estudou para isso. Não, tudo bem, eu concordo. Então o mecânico, ele não pode, então... Mas vamos lá. Quando nós falamos da música, eu citei aqui o pressuposto teórico dela. A música, vou repetir de novo. A música, Jesus, é a expressão dos sentimentos da alma. O pastor Daniel Lopes colocou isso segundo o livro Bona, que é aquele livro a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Agora, a música, nós vamos ministrar sobre vidas. Só um exemplo bem rápido. A cantora Ivete Sangalo tem várias músicas e ela, inclusive, se autodenomina que ela participa, ela é da religião das matrizes africanas. Tem uma música chamada Levantou Poeira, um negócio assim, que a letra da música, quando você vai ler a música, está exaltando o anjo caído, o querubim caído, o ungido que foi caído. Caiu que levantou poeira. A sorte grande, não sei o que, foi você cair do céu. E tem gente que canta verdade, isso. Tem gente que canta isso. Não, isso aqui é uma música. Não é só uma música. Não é só uma letra. Não é só uma letra. A partir do momento tem uma mensagem nós... tudo é intencional. A partir do momento que nós proferimos uma palavra... por exemplo, aos provérbios, Salomão escreve que o poder da bênção e da maldição está na língua. Então nós falamos. Agora imagina só, vamos lá, eu vou repetir o que o pastor Osiel Gomes diz, pastor muito engraçado, maranhense lá, tinha que ser maranhense. E ele começa a dizer, rapaz, se você me vê na igreja, todo dia louvando e tudo, você vai achar bom, sim. E se você me vê na rua cantarolando alguma coisa, de bermuda, tu vai confiar em mim? Tu vai dizer que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Assim eu posso fazer essa analogia para um músico. Eu não tenho nada contra os músicos, eu sou músico. Só de músico na Assembleia de Deus, quase 16 anos tocando como músico. Depois que nós fomos assumir congregação, o Senhor nos separou para isso. Mas sempre fui músico, sempre ministrei. E eu me lembro que teve um período que uma senhora chegou comigo, eu com saxofone, ela perguntou para mim, esse sax aí, porque ela me via trabalhar fora, é o mesmo? E aquilo me deixou pensativo. Esse sax que tu tá tocando no culto é o mesmo que tu toca lá na banda? E aqui eu fiquei pensando. E eu perguntei para ela, mas por quê? Ela disse, porque esse aqui é o consagrado, né? Então o outro não é. Então, olha a visão. Deu-lhe uma voadora, entendeu? Uma voadora que a irmã entendeu? Deu. Olha a visão. Assim como o instrumento ele é consagrado ao Senhor, a nossa voz também é consagrada ao Senhor. O pastor Sadler Peixoto, ele diz assim, na história bíblica, Naamã disse que não ia adorar mais a outro Deus, mas ele, como militar, deveria apoiar o seu senhor ou rei. É quando Naamã é curado e volta lá com o profeta Eliseu e pergunta se Eliseu quer algum presente. Ele disse que não. Não preciso de nada não. Ele disse, pois eu quero te pedir uma coisa. O que é? Eu quero te pedir um carro de terra daqui de Israel. Um carro de terra? Para que é? Eu quero fazer um altar lá em Samaria, para eu adorar o teu Deus. E tem mais uma coisa. Quando o rei vai adorar o Deus dele, eu sou o braço direito do rei. Então, eu me ajoelho para ele se apoiar em mim. Quando eu fizer isso, eu não estou adorando o Deus dele. Eu estou apenas servindo ao rei.
Faça a distinção. Fala para Deus que não é a mesma coisa. Até 7 por mim aí. Então, o militar, ele está servindo. Quando ele está tocando ali essa música, ele tá se dobrando para servir. Vamos colocar assim? Para servir. Mas isso afeta, sim, não é? Afeta espiritual. Com certeza, o Naamã se sentia desconfortável. Eu vou ter que pregar para o rei. Eu vou ter que pregar para o rei. Mas nós temos mais mensagens aqui. O Daniel Bones conta que tinha uma senhora que tinha um bar e ela aceitou Jesus, continuou vendendo as bebidas, mas ela foi incomodada e constrangida pelo Espírito a mudar, né, a acabar com o seu comércio e mudar de vida. Isso é natural. Ele disse que ela mantém o comércio hoje sem vender bebidas e está sendo muito bem abençoada por Deus. Pronto. Eu tiro a minha mãe, ela não tem muito o que ver, mas ela fumava assim, o dia inteiro. Então minha mãe fumava 1, 2 carteiras de cigarro, e depois que minha mãe aceitou a Cristo, e quem ia comprar o cigarro era eu. Ela dizia assim: Gil, compra ali porque eu era o mais rápido, eu era o cara ligeiro, eu corria lá ligeirinho, que ela pensava que eu estava chegando com a carteira de cigarro. E quando de repente mamãe aceitou Jesus, nós fomos para a igreja. Mamãe nunca mais falou em cigarro, nunca pôs mais um cigarro na boca, nunca mais ouvi minha mãe falar. Nova criatura. Nunca mais. Então, essa mudança realmente de vida, nós temos, a mamãe, nós temos quase 40 anos de crente, e isso... Eu quero mandar um alô, um ouvinte aqui especial, né, que mandou aqui no celular, pastor, aqui, ó. Você pode ler aí. Foi, olá... A paz do Senhor a todos, em especial meu filho Tobias. Ou minha mãe. Estou aqui no Pará, assistindo esse maravilhoso ensinamento e ao mesmo tempo estou no trabalho. Que benção. Minha mãe, Dona Francisca, um cheiro, te amo. Obrigado por estar assistindo. O Tobias que no domingo passado completou mais um ano de vida. 37 anos, pastor, graças a Deus. E nós parabenizamos também por isso, por esse grande feito que Deus tem realizado na sua vida. Ó. A Daira fazendo jus ao chocolate, pastor. Olha aí. Tô lhe devendo agora. Pronto. É isso aí. Meus amigos, olha, o tempo já foi. Nós temos muitos aqui, muitos internautas manifestando suas opiniões. É um tema realmente instigante, que a gente precisa refletir sobre isso. E é momento da igreja se realinhar. Eu vejo que a igreja brasileira, o dito gospel ganhou tanto campo, né? Sobretudo no mercado, eu vou chamar isso aqui de mercado, que muitos famosos começaram a cantar músicas cristãs na ideia de pegar uma fatia do gospel, porque eles acabam trazendo uma versão que um crente gosta e canta, que o outro crente gosta e canta, e eles acabam entrando... Mas é verdade. Zezé de Camargo gravou... Entrando dentro da igreja. Eles entram dentro da igreja e não são crentes, e nós saímos fora da igreja para cantar um pouco deles. Eu costumo dizer lá no meu local de trabalho, por exemplo, a banda é muito vista, é uma banda, tecnicamente falando, um conceito muito elevado, tecnicamente falando. E eu recebi uma proposta, até comentei com a minha esposa, para eu fazer um cachê fora, 2 dias na semana. E aí, como eu tá ao vivo, tá só entre amigos aqui, você poderia fazer ninguém tá assistindo, pouca gente. Só para o crente que é músico ver como é que é o mundo, como é que é essa problemática musical cristã e mundana. Mundana não, secular. Melhor falar assim. E eu poderia hoje estar ganhando de cachê fora aí 4,5, 5. Mas o que é que me impede? O teu pastor te impede, Tobias? Não. A minha consciência e o Espírito Santo me impedem de fazer espiritual. Minha consciência espiritual. Por quê? Porque eu entendo que eu vou estar lá sentado ministrando sobre vidas. Assim como um hino muito bonito. Eu amo, por exemplo, o hino do Vitorino Silva. Toda vez que eu escuto, eu choro. Coração... Eu também. Pastor, eu me derreto todo. Eu pego o violão para cantar o e eu já... negócio que eu amo. Assim como o camarada tá lá num bar sentado... Outro também do Osés de Paulo, Tens. Veja o Tens. Coloque aí depois na tua lista. E não se esqueça de ouvir o Nelson Ned. Cara,
é que ele conta a história, ele fala para aquele camarada que é aquele cara meio doidão, aquele cara que fuma baseado, aquele cara que vive a vida louca. Aí ele diz que aí ele chama esse cara para Jesus. Vai ver. Vou ver, muito legal. Vou botar no meu playlist. É uma coisa para mim tão importante esse meio musical, que os meus filhos, eu acredito que eles não estejam assistindo agora, mas eu tenho no meu playlist, o título do meu playlist são Hinos Antigos, e eu acho que eu devo ter lá uns 80 hinos. Por que eu faço isso? Para os meus filhos escutarem. Eles sabem a grande maioria, porque até isso está sendo mudado. Nós temos hoje... Eu vou ter que tocar nesse assunto aqui como músico, pastor. Vamos lá. Bem rapidinho aqui. Eu sei que está terminando, mas vai ser bem rapidinho. Por quê? O que acontece? Nós temos hinos que exaltam ao Senhor. E era para ser assim todos. Agora nós temos canções que não são bíblicas. Que alguém que se interessou por esse ramo gospel e gravou uma música e diz que é hino. E o pior, estão sendo cantadas nas igrejas. E aí o camarada não observa o que está sendo ministrado no púlpito e isso passa como se fosse hino. E até isso é perigoso. A gente precisa ter esta atenção. Como tem pastores nos assistindo... Tem um monte de compositor não cristão que compõe músicas para cantores gospel. Sim. O camarada escreve... Até porque é um dom, pastor. E um camarada vai lá, e outro vai lá, e um gospel lá, um cristão, grava a música de um não cristão e tá ali. E faz sucesso. A mesma coisa de nós ministrarmos e a pessoa se alegrar e sentir o Espírito Santo, o camarada que está tocando lá no bar. Alguém vai ouvir a música e vai chorar, mas não vai ser o Espírito Santo, não vai ser outra coisa. Então, a sofrência, a tal da sofrência. Vai ser um negócio lá. Então, é muito complexo, pastor, esse tema. Deixa eu ler mais um pouquinho. O irmão Marcos Lima disse que se não há mudança, não houve conversão, nem arrependimento. Ele cita o texto de Mateus 3,8. O Carlos José diz que, irmão Carlos, a paz do Senhor, tal, meus irmãos, que bate-papo de ensino, né? Ele tá aqui elogiando. A Vânia Maceiro diz o senador Arimateia, que foi pedir o corpo de Jesus, e a Pilatos, ela está ainda falando daquela questão política. Sim. O Josi ao Santo de nós, amém. Gostei da resposta, bem democrático. Deus abençoe a cada um de nós, independente de pensamento. É o mesmo que fez a colocação de agora sobre a questão do pastor não poder ser político e o cristão não poder cantar música secular. Obrigado, irmão José. José, aqui é democrático, tá? Nós lemos tudo e a gente dá a nossa opinião e cada cristão, de acordo com o que o Espírito Santo lhe coloca na alma, porque tem coisa, pastor, que na vida cristã que o Espírito Santo cobra de nós três. Isso. E tem coisa que o Espírito Santo cobra só de mim. Individual. Não é? Tem coisa que eu não consigo fazer porque o Espírito me cobra. E tem coisa que ele faz e o Espírito não cobra. E não é pecado, está tudo tranquilo, está tudo muito bem. E é assim porque como o Espírito Santo nos conhece, ele sabe que se ceder para eu fazer isso, eu vou passar. Exatamente. Ele nos conhece. Ele trata cada um de acordo com as necessidades. Mas nós temos muitas pessoas aqui. Vamos, pelo menos citar o nome, né? O Gilsomar Ferreira Lima, ele disse que é pecado. Se cantar música secular. A Manuela disse que está sugerindo, né? As igrejas pagarem um salário aos músicos. Um salário aos músicos. Eu acho que é uma ideia que se tem um músico profissional. E agora a gente está chegando nesse nível, né? Se Deus quiser, nós começamos na Assembleia de Deus agora com a profissionalizar a música. Profissionalizar isso dentro das igrejas, e que os músicos tenham sim, né, o seu reconhecimento remuneratório financeiro, né? Sim. Né, pelo seu trabalho. Justo, se ele sabe fazer aquilo, vive. Não é? Eu não achei, eu vou chamar de talento, porque eu não achei em Coríntios 12 não tem a música como dom, não tem, mas é um talento. Sim, é um talento. É um talento. Está intrínseco lá. Né? Na verdade, a gente olha e é intrínseco, né? A gente pega como aspecto de dom, né? Mas a gente pode... Um exemplo, quando nós falamos de dom,
E a música, se a gente for voltar desde o início, eu vou falar para um teólogo que eu respeito muito, mas se nós voltarmos, a música ela surge no céu. Alguém pode dizer, não, foi o diabo que criou a música, foi Lúcifer. Não, quem criou a música foi o próprio Deus. Foi Deus. Deus é a essência de tudo. E é um dom que ele dá a nós. E ele não deu a todos. Tem gente que, por exemplo, que o sonho era de cantar. Ah, pô, tem um sonho, eu queria cantar, mas não sabe cantar. Se for cantar, vai assustar a gente. Né? Tem uns que só a misericórdia. Eu vou chamar de talento mesmo, porque no caso do dom, vamos lá para Coríntios 12, nós temos 9 dons. Dos 9 dons, eles são divididos em três classes. Os dons de poder, os dons de saber e os dons de locução. Nos dons de locução, ali o que seria o mais próximo disso, sim, nós temos profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, a música, e aí se nós estudarmos, tem um livro chamado O Livro de Enoque, que é um livro tido como apócrifo, diz que a música e a invocação de espíritos por meio da música, de espíritos malignos, segundo Enoque, veio por anjos caídos. Por anjos caídos. Que ensinaram aqueles que... Exatamente. Inclusive ensinaram a magia, a astrologia, confecção de remédio. E as coisas, né? Sim. Do lado... Os malefícios ali. Do lado negro. Negro não, do lado ruim. Obscuro. Porque agora... Até tudo tem que ter cuidado, né? Processo. Tudo tem que ter cuidado. Vamos lá. Vamos terminar? Vamos terminar. Só ler aqui o restante. O Josemar também apareceu aqui. Josemar Viana, é um assunto bastante delicado e parabenizando. A suíte disse que vai fazer o bolo de macaxeira pro evangelista Tobias. Para ele não, para nós. Compre mais macaxeira, que o bolo tem que dar para 3. Deixa eu ganhar a bênção, pastor, por favor. E a irmã da Luz Rocha disse que agora conseguiu entrar. Agora é minha mãe, Tobias. Aí tudo bem. Aí agora eu tenho que falar, benção mãe. E cadê a mamãe? A mamãe não apareceu hoje. Toda vez eu peço a bênção da minha mãe, a bênção, mãe. Que bênção. E que Deus também lhe abençoe, minha mãe. Ela está no Pará também. Minha mãe está no Pará, está vindo lá de Trairão, pertinho de Itaituba. Canaã dos Carajás, a minha está. Conheço, Canaã dos Carajás. Então, cheiro para a senhora. Já desejei Feliz Natal e agora é um próspero ano novo aí de bênção para nós. Pastor, se a gente pudesse colocar uma diferença entre o dom e talento, é que o dom é de Deus, não precisa de um aperfeiçoamento. Enquanto o talento, eu posso aperfeiçoá-lo. Se eu tenho uma aptidão àquilo, eu posso estudar, eu posso trabalhar aquilo e me tornar aí um exímio praticante daquilo. O que é diferente de louvar. O louvor não é dom e nem talento, é obrigação. Porque a Bíblia diz, louvar é o Senhor todo que tem fôlego. Tem fôlego, louve. Bora que a Daira está pedindo ali. A Daira. Irmão, mas tá na hora, né? Tobias, eu quero agradecer a sua presença. Amém, por favor, você tem aí um minuto para você fazer os seus agradecimentos finais. Sim, senhor. Pastor, muito obrigado pelo convite. Pastor Gil, evangelista, meu amigo, meu irmão, Márcio. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, aos senhores também por esse espaço aqui, a nossa diretoria, por esse espaço pertinente e por essa liberdade de nós falarmos um assunto tão complexo e que tem crente que quer se abster. Então, qual o meu conselho bem rápido aqui? Você que é crente e é músico, se posicione. Eu sei que é complicado alguém falar bem assim, eu vou largar e eu vou viver de quê? Nós precisamos confiar em Deus. Assim como Deus nos dá esse dom, esse talento musical, Ele pode te dar outro também, desde que eu queira, eu peça. Então, se não tiver jeito, é minha família, meu amigo, é complicado, mas tente sair disso. Porque imagine, você está ministrando sobre vidas. E com Deus não se brinca. Ou você é crente ou você não é crente. Vamos representar o reino de Deus e vamos viver em santidade no nome de Jesus. Pastor Márcio. Concordo com o Tobias e dizendo que procure essa mudança. Se ela não puder acontecer instantaneamente, no momento em que você aceitou a Cristo, mas vá buscando essa mudança gradual que também existe no Evangelho, aquelas pessoas que vão mudando passo a passo e depois são libertas completamente de qualquer situação. Agradecer a nossa diretoria, o nosso pastor presidente, deve estar assistindo em algum lugar. Ele falou para mim esses dias que estava ouvindo da semana passada que era se tinha tristeza no céu. E ele disse que ia comentar e a missionária disse,
Deixa aí, você não está em condições de entrar nessas polêmicas. Então, Deus abençoe o nosso pastor presidente, o nosso pastor vice-presidente, o pastor Isaac, toda a nossa diretoria, a diretoria aqui de comunicação, do pastor Daniel, da nossa rádio na Uziel, de programações da Tatiana, e a Daire, que está ali nos botões. Pronto. Os meus agradecimentos também, que já foram feitos às mesmas pessoas, né? Citar aqui o nosso presidente, que ele, de fato, ele ouve o programa, e também a sua esposa, a missionária Nazaré, o nosso abraço aos dois. Pastor Isaac passou mensagem, eu acho que foi ontem, nós nos falamos pelo Instagram, ele também ouve o programa, está lá em Dallas, está estudando, está se capacitando. O nosso abraço ao nosso vice-presidente, ao pastor, aos demais membros todos aí, né? O pessoal aqui da rádio, todo mundo, o nosso abraço. E conta rapidinho uma experiência que eu tive em 2010, e não era uma água. Eu trabalhava numa empresa e já estava na obra, eu era um coordenador e dirigia a congregação, e era coordenador pedagógico do IADEP, já estava no DEC, na Escola Bíblica Dominical, e o meu gerente da empresa chegou e disse: você vai ter que viajar para o interior, passar uma semana fora e uma semana aqui. Eu disse: meu Deus, eu não tenho como fazer isso, eu vou ter que entregar a obra. E eu orei a Deus e falei com a minha esposa, com a minha família, eu disse: eu vou entregar a empresa. Eu entreguei a empresa e passei um ano Deus cuidando de nós. Eita, e não faltou nada. E foi com um ano, eu esperava ser chamado para o campo, e Deus não me chamou. 10 anos depois foi que eu fui para o campo. Mas no final do ano, do outro, Deus abriu uma porta e me trouxe para o ministério, e desde então eu vivo do ministério, e eu glorifico a Deus por isso, pela posição que eu tomei em confiar em Deus e fazer a obra. Então, você que é músico, você que está lutando e está com esse conflito, confia em Deus. Deus vai te abrir uma porta. Ei, creia, tudo começa aí. Você acabou de ouvir o programa Creio e Ponto. Agradecemos a sua audiência. E até o próximo encontro.